Hoje é meu privilégio e minha honra de, pela primeira vez na minha vida, trazer a palavra aqui na Igreja Monte Sião. Glória a Deus. E eu estava bem nervoso e agora eu acabei de ficar ainda mais nervoso. Muito obrigado por isso, viu, gente? De verdade. Mas eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Agradeço também ao pastor Teófilo, pastora Sara. Muito obrigado por toda essa trajetória. Isso para mim, pessoalmente, faz muito sentido. Algumas semanas depois que eu completei 10 anos de uma vida com Jesus. Para mim isso é muito simbólico de estar aqui hoje, especialmente também nesse dia de eleição. Não foi combinado. É a famosa Jesuscidência, eu gosto desse termo. Mas abre sua Bíblia comigo aí em 2 Crônicas, capítulo 34. Nesses dias nós, como Igreja Monte Sião, nós estamos sendo despertos a entendermos o nosso papel nas 7 esferas. Nós estamos sendo despertos a compreender o nosso papel nas diferentes áreas da sociedade. E durante a conferência Voz de Sião, quantos aqui estavam na conferência Voz de Sião? A maioria, quase todo mundo na verdade, glória a Deus, muito bom. Nós fomos muito abençoados com a ministração do Johnny Enlow. Quem foi abençoado com a ministração de Johnny Enlow? Em que ele falou muito sobre as 7 esferas, as 7 montanhas da sociedade, 7 áreas de influência que nós como cristãos podemos conquistar para levar o reino de Deus e ver a transformação, essa reforma que nós queremos. E junto com esse entendimento das 7 esferas, das 7 montanhas, ele trouxe também 4 formas em que você pode atuar. Uma vez que você entende o que você vai fazer, se é a montanha da economia, na verdade dos negócios, a montanha do governo, a montanha da família, da educação, você tem que entender também o como é que você vai atuar. E o Johnny trouxe 4 pontos que você pode atuar exercendo influência em uma esfera. Primeiro ponto, ele disse que você pode ser um protagonista. Quantos lembram disso? Você pode ser um protagonista, ser aquele que tem você vai ser a pessoa principal. Se você é chamado para a esfera do governo, talvez você vai disputar uma eleição. Se você é chamado para a esfera dos negócios, talvez você vai ter um cargo de destaque. Se você é chamado para a esfera da educação, alguma coisa Deus vai fazer para que você protagonize uma reforma nessa área. Segundo ponto, a outra forma que você pode atuar é como um conselheiro, alguém que vai estar ao lado de alguém de influência nessa área, aconselhando e trazendo os princípios do reino de Deus para ser influência nessa área. Terceiro ponto é ser um investidor. Talvez você vai ser aquele que vai financiar uma missão, você vai financiar uma campanha, você vai financiar um projeto, você vai financiar uma startup, você vai financiar uma empresa. De alguma forma você vai investir o seu tesouro para a influência daquela montanha. E o quarto ponto, que é o meu ponto preferido, é que você também pode ser um intercessor por aquela área. Você também pode ser um intercessor por aquela montanha. E é nesse ponto que nós vamos focar hoje, como é que nós nos posicionamos. Posicionamos o nosso espírito pelo Espírito Santo para vivermos a reforma, para vivermos essa reforma que tanto nós estamos orando, que tanto nós estamos clamando. E quando nós falamos sobre sermos intercessores, sermos esses que vão levar essa transformação, nós temos que lembrar o significado de intercessão. Intercessão no Antigo Testamento, lá a palavra no hebraico que significa, que se traduz no português como intercessão, é a palavra paga, P-A-G-A, fala comigo, paga. Fala para a pessoa do seu lado, paga o que você me deve. Essa é uma boa piada, né? Muito bom. Então, quando nós lemos lá no Antigo Testamento, nós vemos a palavra paga, que significa promover encontros, você proporcionar encontros. Quando nós estamos fazendo intercessão, aquilo que nós estamos fazendo nós estamos promovendo encontros. Quando nós intercedemos pelo perdido que ainda não conhece a Jesus, nós estamos promovendo o encontro entre aquela pessoa e a cruz. Quando nós estamos intercedendo pelo nosso país, nós estamos promovendo no Espírito um encontro entre a cruz de Jesus, a obra da cruz com a nossa nação. Quando nós estamos orando pela nossa empresa, nós estamos promovendo encontros entre a nossa empresa e a cruz de Jesus. Promover encontros é fazer intercessão é promover encontros. E quando a gente olha pelo Brasil hoje, a gente vê a nossa economia, a gente vê a nossa situação política, a gente vê a nossa situação social. Quantos aqui concordam que o nosso país precisa de mais encontros com Deus?
Não é verdade? Nosso país precisa, em todas as áreas, do mais extremo do norte ao mais extremo do sul, nós precisamos de muitos e muitos encontros com Deus. E logo então, se o nosso país precisa de encontros com Deus, e fazer intercessão é proporcionar encontros com Deus, o que o nosso país precisa é de intercessores. Nosso país precisa de intercessores que se posicionam e falam: Senhor, eu vou orar, eu vou buscar a Tua vontade, eu vou buscar a Tua direção, e eu vou ver a Tua vontade sendo feita aqui na terra. E quando eu falo que o nosso país precisa de intercessores, eu não estou falando somente daqueles que fazem parte do ministério de intercessão. Eu estou dizendo que existe um chamado na nossa vida que é de intercessão e que é comum a todo mundo. Sim, algumas pessoas têm um chamado específico, uma unção específica para serem intercessoras, mas eu creio que todos nós somos chamados para interceder. Todos nós somos chamados para conhecer a vontade de Deus e, através da oração e de outros atos de justiça, trazer essa vontade de Deus sendo realizada aqui na terra. Amém? Vocês estão comigo? Vocês concordam comigo? Então dá um high five para a pessoa do seu lado e fala: você é um intercessor. Talvez você não sabia disso, mas você é um intercessor. Muito bom. E é curioso de nós vermos que ao longo de toda a palavra, de toda a Bíblia, nós vemos homens e mulheres de Deus que entenderam o seu chamado, que entenderam o seu papel e que de alguma forma causaram uma influência na sociedade. Nós vemos José, nós vemos Daniel, nós vemos Esther, nós vemos Débora, nós vemos Neemias, nós vemos exemplos atrás de exemplos de pessoas que entenderam o seu chamado, que entenderam o porquê que elas foram criadas, qual é o propósito que elas cumprem aqui na terra, e que de alguma forma isso se traduziu num impacto não somente para a sua vida, para a sua família, ou talvez para a sua casa, mas se traduziu num impacto também para a sociedade ao seu redor, seja uma cidade, seja uma nação, seja várias nações, várias possibilidades aí que nós podemos expandir essa influência. Nós vemos isso na Bíblia através de homens e mulheres de Deus. E um dos homens de Deus que mais me inspiram, um dos grandes reformadores, eu vou chamar ele de um grande reformador, é o rei Josias. Quantos aqui conhecem a história do rei Josias? Rei Josias não é um dos homens de Deus mais famosos da Bíblia. Talvez muitos aqui nunca ouviram falar sobre o rei Josias. E se você nunca ouviu falar sobre o rei Josias, é porque você nunca leu a sua Bíblia por inteiro. Então já te peguei por aí. Se você não levantou a mão, vem aqui para o Kairos, vem fazer Entendendo a Deus, que vai te ajudar bastante. Mas o rei Josias é um dos meus homens de Deus favoritos, e que eu vejo uma receita, na verdade, de reforma que se aplica muito para os dias de hoje. Para te dar um contexto, a história do rei Josias, você pode ler bem rapidinho, porque é só o capítulo, nós temos o capítulo 34 e uma parte do capítulo 35 também, aí de 2 Crônicas, mas para te dar um contexto, na época do rei Josias, Israel se encontrava completamente afastada dos caminhos de Deus. Israel estava tão afastada que o templo que era usado para adorar a Deus, agora estava sendo até usado para adorar outros deuses. Outros deuses eram adorados na terra de Israel. Outros nomes de deuses eram entoados ali e adorados sobre a terra santa. E Josias então começa o seu reinado, ele herda um reinado já muito afastado de Deus, Israel longe das suas tradições, Israel com uma paixão no coração bastante fraca, bastante fria já por Deus, pelos mandamentos de Deus, pela lei de Deus. E Josias então começa o seu mandato, o seu reinado na verdade, e aí então no 8º ano do seu mandato, do seu reinado, ele então... A gente vive numa democracia, então é meio difícil falar assim, né? Mas no 8º ano do seu reinado, Josias começa a buscar por mais de Deus. Ele tem um posicionamento, e a gente vê aqui logo no versículo 1, dizendo que no 8º ano de seu mandato, de seu reinado, pelo amor de Deus, no 8º ano de seu reinado, ele começa a reinar buscando a direção de Deus. Ele se posiciona buscando a palavra de Deus. E é interessante de nós vermos um padrão que acontece na vida de todo grande homem e mulher de Deus que se posiciona para fazer uma reforma na sociedade. Josias tem uma revelação.
Olha comigo aí no versículo 14, do versículo 14 ao 21, Josias então estava nesse momento em que ele começa a buscar mais de Deus, ele sente a direção, ele tem o entendimento que ele precisa restaurar o templo, e no versículo 14 ele fala: quando estavam tirando a prata que se tinha trazido ao templo do Senhor, e Uquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por intermédio de Moisés. Disse Uquias a Safã, o escrivão: achei o livro da lei no templo do Senhor. E Uquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório: teus servos fazem tudo quanto se lhe encomendou. Versículo 17 fala: contaram a prata que se achou no templo do Senhor e entregaram aos supervisores e aos que faziam a obra. Então Safã, o escrivão, informou ao rei: o sacerdote Uquias me entregou um livro. E leu Safã nele perante o rei, e esse livro era a lei de Moisés. E 21, e aí no versículo 19 é a chave, fala: ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. O rei deu essas ordens a Uquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei. E ele disse: ide, consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras desse livro que se achou. Grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo o que está escrito nesse livro. E Uquias, na verdade, Josias, ele tem a revelação do livro, ele tem a revelação da lei de Moisés, e ele está ali por aquilo que foi entregue pelo sacerdote Uquias. E ele, quando aquilo é lido para ele, ele rasga suas vestes e ele percebe: cara, tudo que a gente fez até hoje, tudo que os nossos pais nos ensinaram, está errado. Nós estamos fazendo coisas que não agradam o coração de Deus. Grande é o furor do Senhor. Nós precisamos voltar aos nossos caminhos, nós precisamos nos arrepender, e Israel precisa voltar a andar debaixo da direção de Deus. Toda grande reforma, e esse é o primeiro ponto de como é que nós podemos nos posicionar para sermos esses reformadores cheios do Espírito Santo agora para o nosso país, para a nossa nação. O primeiro ponto é que toda grande reforma começa com uma revelação. Josias teve a revelação da palavra de Deus, que fez com que ele entendesse que uma reforma era necessária, que fez com que ele se posicionasse em prol da reforma, que fez com que ele abraçasse o desafio e matasse todo e qualquer inimigo, como nós vamos ver alguns versículos para frente, para que a vontade de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus fosse novamente implantada sobre Israel, E eu creio que muitos, enquanto nós tivermos essa palavra aqui, nesse mesmo momento, agora nesse culto das 16 horas, muitos aqui vão ter a revelação do seu chamado, revelação do porquê que você está aqui nessa terra. Ontem eu tive a oportunidade de estar com a galera do Rise, não sei se tem algum Rise aqui, e nós fomos surpreendidos pela presença de Deus, nós fomos surpreendidos de verdade pela presença de Deus, naquele nível em que a presença de Deus invade, a presença de Deus enche o lugar, e você não sabe mais o que fazer. E de mais ou menos 100 jovens que estavam ali, mais ou menos uns 30 vieram para frente, e eles disseram: eu tive uma confirmação do meu chamado, eu tive uma revelação do meu chamado, eu sei para onde eu vou, eu sei para o que eu fui criado. Isso a gente está falando dos nossos adolescentes. No culto hoje de manhã, das 8 horas, nós tivemos esse mesmo momento, e muitos disseram, eu perguntei: quantos aqui durante a palavra sentiram uma confirmação, sentiram uma revelação do seu chamado? E muitos levantaram a mão também. Então fique atento aos sinais, Deus pode falar com você agora mesmo durante essa palavra, amém? Quantos querem receber um sinal a respeito do seu chamado aqui hoje? Tá bom, nem todo mundo, mas vamos lá. Se você quer receber um sinal a respeito do seu chamado, só levanta a sua mão e fala comigo: Espírito Santo, eu me abro para receber os teus sinais. Fala comigo, agora, hoje à tarde, em nome de Jesus. Amém, amém. Uau, se preparem, tem coisa boa acontecendo, vindo por aí. Muito bom. E o rei Josias, então, ele foi esse homem que ele teve uma revelação da palavra de Deus. E a forma como ele tem uma revelação da palavra de Deus, ele tem essa clareza daquilo que é a missão principal dele como um rei. Então faz com que ele tenha a ousadia para seguir e para cumprir com esse chamado, para cumprir com essa revelação. Esther teve uma revelação do seu propósito através do seu tio. José teve uma revelação do seu propósito através de um sonho. Daniel teve a revelação do seu propósito através de um anjo.
Josias teve a revelação do seu propósito através da revelação da palavra. Qual é a forma que Deus tem trazido revelação do seu chamado? Qual é a forma com que Deus tem usado? Quem são as pessoas ao seu redor? Quais são as circunstâncias ao seu redor que Deus tem usado para despertar o seu coração para o seu chamado, para o seu propósito? Alguma coisa Deus está falando com você. Não é possível que você acorda todos os dias, você agradece pela noite bem dormida, você agradece pelo seu trabalho, você ora pela proteção de Deus, você tem o seu tempo com Deus. Não é possível que você não esteja sendo esticado a buscar por algo maior. Nós estamos vivendo um tempo sem precedentes na história do Brasil e também na história da igreja. Todos os pregadores internacionais que vêm para cá, eles vêm dizendo: algo está acontecendo no Brasil. O Brasil é a nação do futuro. O Brasil é a nação, é o berço do avivamento. Existe um novo sopro vindo para as nações através do Brasil. O Brasil será colocado como um sinal e uma maravilha para as nações. E eu creio, e todo mundo diz amém, amém, glória a Deus, e todo mundo fica feliz. Algo está acontecendo no Brasil e só não percebe quem não quer. Só não percebe quem está dormindo demais. Nós precisamos acordar para essa realidade. Chacoalha a pessoa do seu lado e fala: acorda, Deus está fazendo alguma coisa no Brasil. Não dorme no ponto. Existe algo que Deus está trazendo para você hoje, mas algo que Ele tem trabalhado com você também, que revela, que aponta o caminho pelo qual você deve perseguir. E sabe o que é interessante na história de Josias? É que uma vez que ele recebe essa revelação da palavra, ele não sai por aí baixando um decreto dizendo: ó, galera, Deus falou comigo, nós estamos fazendo tudo errado, a gente precisa voltar os nossos olhos ao Senhor. Então está aqui uma lei, nós vamos cumprir a lei de Jesus, a lei de Deus, nós vamos cumprir essa lei que foi dada aqui por Moisés, nós vamos cumprir tudo isso aqui agora, se vira aí, vamos cumprir com isso. É a nossa reação mais comum. Josias não fez isso. Na verdade, quando a gente recebe uma direção de Deus, quando a gente recebe uma palavra de Deus, nós temos duas reações mais comuns. Quando você recebe uma correção de Deus, a reação mais comum que a gente encontra por aí, que a gente tem, e eu falo porque eu tenho essas reações também, a primeira delas é a gente botar a culpa em alguém, não é verdade? Deus fala assim: você tem que tomar cuidado aí com essa invejinha aí que você tem de vez em quando, né? Você fala: ai Deus, é verdade, né? Mas o fulano, ele precisava esbanjar tantas coisas que ele tem. Cuidado com a fofoca. Isso aí que você falou, eu acho que é meio fofoca. Você fala: é verdade, Deus, mas e a fulana? E a fulana? Você não acha que a fulana fofocou? Ela fofocou primeiro. O cara ali do meu link falou primeiro. Deus. Aí o pastor vem e traz uma palavra de correção para a igreja e fala: é verdade. Se a minha prima tivesse aqui no culto agora, não ia sobrar nada dela. A gente joga a culpa na outra pessoa, a gente culpa um terceiro. Ou a nossa segunda reação mais comum é a gente lidar de forma superficial. Não pode mais fofocar? Não pode mais falar mal das pessoas? Não pode mais fazer piadinha de mau gosto? Então, tá bom Deus, então eu vou parar de fazer isso aqui no meu Facebook, vou parar de fazer isso aqui agora. Tá bom, tá resolvido. Não. Existe uma raiz que precisa ser tratada. Deus não nos dá uma palavra, não nos dá uma direção para que a gente simplesmente maqueie algum problema, para que a gente simplesmente passe ali alguma coisinha só para rebocar um buraco da nossa alma. Ele nos dá a direção para que a gente possa tratar com tudo, tratar até a última consequência. E é isso que aconteceu com Josias. Antes dele passar um decreto, antes dele passar agora uma lei dizendo: Israel, agora todos nós seguiremos ao Senhor. Israel, agora todos nós vamos nos arrepender da idolatria. Israel, agora todos nós vamos mudar o nosso comportamento. Antes disso, a Bíblia fala em 2 Crônicas 34, a Bíblia deixa claro aí que Josias, ele vai pela terra de Israel, ele cava os poços onde os ossos dos profetas de outros deuses estão enterrados, ele tira esses ossos para fora e ele queima esses ossos, e a Bíblia chama isso de a purificação da terra de Israel. Quando Deus nos dá uma revelação, o nosso papel não é sair por aí com uma urgência em dizer para as pessoas. Quando Deus nos dá uma revelação, quando Ele nos dá um chamado, quando Ele nos dá um propósito, não é para que a gente ponha no nosso Facebook, no nosso Instagram, ou para que a gente saia por aí cantando galo para todo mundo, dizendo: essa é a palavra que Deus me deu. Escute, igreja, quem tem ouvidos ouça
o que o profeta vai dizer. Não é esse o propósito. Quando Deus nos dá uma revelação, a nossa primeira reação precisa ser: Senhor, quais são os poços dentro do meu coração que precisam ser abertos agora? Quais são os ossos de profetas de outros deuses? Quais são as raízes que estão contaminadas? Quais são as áreas do meu coração que ainda precisam ser lidadas para que eu possa vencer, para que eu possa viver essa palavra que o Senhor me deu? O segundo ponto a respeito da reforma que nós vamos viver, do nosso posicionamento, de termos nosso espírito posicionado, é entender que a reforma, ela é de dentro para fora. É impossível nós queremos reformar o nosso país se o nosso coração não for reformado. É impossível nós queremos mudar a nossa família se o nosso coração não for mudado. É impossível nós queremos transformar qualquer coisa se a nossa vida primeiro não estiver em ordem, não estiver de acordo com aquilo que Deus está colocando diante de nós. Por isso o chamado para a reforma é muito lindo. A gente ora e a gente fala: Deus, nós queremos avivamento, nós queremos reforma, nós queremos isso, nós queremos aquilo, mas só não vem lidar com os nossos podres. Lida com a corrupção no governo, lida com a corrupção nas empresas, lida com toda a iniquidade que existe no Brasil, mas no meu coração deixa aqui que eu cuido. Nós precisamos entender que a reforma, ela flui de dentro para fora. Fala para a pessoa que está do seu lado: é de dentro para fora. É de dentro para fora. Josias, então, ele sai, ele vai purificando a terra, ele vai abrindo os poços. Quais são os poços que estão no seu coração, que talvez tem ossos de profetas de outros deuses, talvez tem ossos de outras raízes, talvez tem raízes ali que são de épocas antigas, que não vêm de Deus, mas que ainda permanecem no seu coração? Quais são esses poços que precisam ser lidados? Quais são esses ossos que precisam ser incinerados, para que então você possa ter uma terra purificada? Em Mateus 13, deixa eu só fazer um disclaimer aqui: nenhum dos números que eu estou dizendo para você, nenhum dos versículos, capítulos, nada aqui é uma campanha eleitoral, tá bom? Então quando eu estou falando Salmos 17, quando eu falo Mateus 13, isso aqui não é campanha política, isso são versículos e capítulos bíblicos, amém? Amém, glória a Deus. É importante dizer em tempos como esse. Mas Mateus 13 nós vemos a parábola em que a semente vai sendo jogada sobre 3 tipos de solo. Um solo, ele é superficial demais, ele não tem espaço para raiz. Outro solo, ele está no meio de espinhos. Quando a semente germina, ela fica ali, ela é abraçada e ela morre. Ela morre por aqueles espinhos. Mas aquele solo que é aberto, aquele solo que é tratado, aquele solo que é purificado, esse solo é um solo fértil para que a semente da palavra de Deus, para que a revelação da palavra de Deus caia e germine e dê frutos. Nós precisamos de um coração que é um solo fértil. Antes de qualquer coisa, antes de olhar para fora, tudo que Deus está fazendo em nós, tudo que Deus está fazendo no nosso país. Quantos concordam que Deus está fazendo alguma coisa no nosso país? Tudo que está aparecendo de corrupção, todos os esquemas, todas as coisas que nós estamos abrindo os nossos olhos e vendo: cara, isso não é de Deus, isso aqui não é algo bom. Isso tudo não é para que a igreja aponte o dedo e fale: ah, tá vendo ali ó, aquele partido, tá vendo ali ó, aquela empresa, tá vendo ali aquele fulano, tá vendo ali essa música, tá vendo ali aquilo lá, tá vendo aquele filme. Não é para nós apontarmos o nosso dedo. Na verdade, tudo isso que Deus está trazendo à tona agora é uma oportunidade para que a igreja olhe para dentro do seu coração e veja se há em nós alguma coisa, algum poço que precisa ainda ser curado. Davi, quando recebeu a palavra de Deus, Davi, no momento de intimidade com Deus, ele não falou: Senhor, som da minha empresa. Ele falou isso? Ele não falou: Senhor, som da minha nação. Ele falou? Ele também não falou: Senhor, som da minha igreja. Senhor, som da minha família. Ele falou: Senhor, som do meu coração e vê se há em mim algum caminho que eu preciso consertar aqui, algum caminho enganoso, algum caminho mau. Nós precisamos, se nós queremos essa reforma, se nós queremos de verdade viver isso, nós precisamos lembrar que essa reforma, ela é de dentro para fora. Quando nós abraçamos o processo, nós recebemos a revelação e nós permitimos com que essa revelação, ela entre no nosso coração, ela lide com os poços que ali estão, então nós vamos ganhar autoridade para poder falar para o mundo. Nós vamos ganhar autoridade para poder levar essa mensagem para fora, para poder levar essa mensagem para a sociedade e dizer: ei mundo, nós temos sim a resposta.
Isaías 2:2 diz que haverá o dia em que o monte da casa do Senhor será posto sobre todos os outros montes, e as nações correrão até ele. Isso não é uma boa notícia? Então se alegra aí, dá glória a Deus, fala glória a Deus. É uma boa notícia. As nações correrão para o monte da casa do Senhor. Quem faz parte do monte da casa do Senhor aí? Nós somos parte do monte da casa do Senhor. As nações correrão até nós. As nações não correrão até o pastor Teófilo. As nações não correrão até a pastora Sara. As nações não correrão até o apóstolo X, até o profeta Y. As nações correrão ao monte da casa do Senhor, a todos nós, buscando por respostas, por soluções, por direções. Mas se eles não encontrarem em nós um solo fértil que brota os frutos, que gemina, que traz os frutos da palavra de Deus, que traz uma visão que é celestial, se eles não encontrarem em nós os frutos de um coração tratado, eles não vão ser saciados. Será que hoje o monte da casa do Senhor, ele é atrativo para oferecer respostas e soluções para o restante da sociedade? A gente ainda tem muito para trabalhar, muito para vencer, muito para conquistar. E nós estamos nesse processo e Deus está nos dando graça, e eu acredito que um dos grandes indicadores disso é que Deus está cada vez mais colocando a igreja em lugares de influência. E quando eu falo a igreja, não estou falando da instituição, estou falando de nós, cristãos, filhos e filhas de Deus, aqueles que seguem a Jesus, que são como pequenos cristos. Nós estamos chegando cada vez mais nos lugares de influência, nas esferas da sociedade. Isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia que nos dá muita alegria. Sabe, um dos sinais disso tudo é a ousadia pela qual nós fluímos nos frutos que nós conquistamos a partir do momento em que nós abraçamos esse processo. E aí eu quero que você abra comigo em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, nós vemos Pedro e João diante do Sinédrio, diante de todas das maiores autoridades religiosas da época, e eles estão sendo questionados porque eles estavam pregando o nome de Jesus e eles tinham curado pessoas. Eles haviam se movido em curas, eles haviam se movido em sinais, maravilhas. E a palavra diz aqui nos primeiros versículos de Atos capítulo 4, de que a multidão daqueles que criam já se somava a 5.000 pessoas. Imagina só, 5.000 pessoas. Talvez você fale, Kriegner, 5.000 pessoas é aproximadamente o número de pessoas que tem lá no ônibus que eu pego para o trabalho. É verdade. Mas em Israel, naquela época, na época de Jesus, 5.000 pessoas faziam um baita de um barulho. 5.000 pessoas era muita gente. E o Sinédrio, as autoridades religiosas daquela época, eles estavam dizendo: Jesus não é o Messias, Jesus não ressuscitou, Ele não pode curar, Ele não pode salvar. E aí então eles estão questionando Pedro e João, e aqui eu não vou passar por todo o capítulo, mas você pode ler depois. Você vê que Pedro e João, eles respondem, eles argumentam teologicamente embasados, eles respondem com palavras corretas e eles respondem com muita ousadia. E no versículo 13 nós vemos aqui o Sinédrio se questionando e dizendo: então eles, o Sinédrio, vendo a ousadia de Pedro e João e informados de que eram homens comuns e sem instrução, se maravilharam e admitiam que eles haviam estado com Jesus. Outras traduções dizem: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João e sabendo que eram homens incultos e iletrados, se maravilharam e admitiam que estes eram companheiros de Jesus. Talvez você fale para mim: Kriegner, mas eu não tenho um diploma, eu não tenho conta bancária, eu não tenho um chamado de ser um presidente, eu não tenho um chamado de ser um CEO, eu não tenho um chamado de ser alguém que vai estar lá debaixo do holofote falando. Como é que eu vou contribuir? Como é que eu vou me posicionar para esse negócio de reforma? Como que eu vou me posicionar para essa questão do avivamento? Que papel que eu posso fazer nisso? Quando a gente lê esse versículo 13, todos os nossos argumentos eles caem por terra. Todas as nossas desculpinhas elas se tornam esfarrapadas, do pior nível. Porque nós vemos Pedro e João, que eram iletrados e incultos. Alguém já te chamou de iletrado e inculto? Se alguém te chamou disso, você deve saber a dor que é, porque deve ser muito doloroso alguém falar: você é um iletrado e um inculto.
E isso aqui é o que a Bíblia fala sobre Pedro e João. Eles eram iletrados, ou seja, eles não sabiam ler, eles não tinham o conhecimento, o domínio da escrita, eles eram incultos, eles não tinham domínio teológico, eles não tinham domínio, o conhecimento, eles não tinham as teses, eles não tinham os mestrados, eles não tinham os diplomas, mas uma coisa eles tinham, que era a ousadia, e pela ousadia com que eles falaram, todo o Sinédrio reconheceu: estes devem ser companheiros de Jesus, porque um homem natural, sendo iletrado e inculto, não falaria dessa forma e não falaria essas coisas. Quando nós andamos com Jesus, quando nós recebemos a revelação e nós abraçamos o processo, esse que destrava os poços, esse que cura as nossas raízes, nós somos reconhecidos como companheiros de Jesus e nós nos movemos em uma ousadia que é sobrenatural. Talvez você está falando: cara, como é que eu me movo em ousadia? Pedro e João aqui em Atos 4, eles dão a receita. Você prega o evangelho e você é cheio do Espírito. Isso faz com que você se mova em ousadia, reúna uma multidão de 5.000 pessoas e ainda põe um ponto de interrogação na cabeça dos mais inteligentes, dos mais capacitados, falando: cara, de onde vem tanta ousadia? De onde vem tanto conhecimento? E no versículo 16 eles continuam. O Sinédrio continua aqui se questionando e eles se reúnem mais uma vez, eles deixam Pedro e João de lado e eles falam: o que nós havemos de fazer a esses homens? A todos os que habitam em Jerusalém é sabido que por eles foi feito um sinal claro e não o podemos negar. Eles estão dizendo: a gente prega que Jesus não é Messias, a gente prega que Jesus não ressuscitou, a gente prega que Jesus, ele não cura, mas de repente vem esses homens e com ousadia e com muita intrepidez, eles vêm e operam uma cura. O que é que nós vamos fazer? Porque todo olho viu e nós não podemos negar. Nós somos chamados para vivermos com atos inquestionáveis. Nós estamos perdendo muito tempo como igreja discutindo nas redes sociais, conversando: a reforma é isso, a reforma é aquilo. A reforma não é falada, a reforma é vivida. Você não foi chamado para ficar discutindo no Facebook se Deus cura ou se Deus não cura. Você foi chamado para pegar um enfermo e falar: levanta e anda em nome de Jesus. Você não foi chamado para ficar entrando em discussão sobre se Deus aprova isso, se Deus aprova aquilo, se a família é assim, se a família é assado. Você foi chamado, você fala assim: tá bom, eu vou discutir com você, mas espera aí, deixa eu chamar primeiro aqui esses 3 casais, deixa eu chamar primeiro aqui essas 4 famílias, que a partir do momento que eles disseram sim para Jesus, a vida deles foi restaurada. Vamos discutir, Deus é de esquerda, Deus é de direita, tá bom, vai falando isso aqui, porque eu vou olhar para essa cidade que a partir do momento que eles começaram a adorar o nome de Jesus, eles tiveram a economia restaurada e as famílias também foram protegidas. Aí você tenta explicar isso com a sua ideologia humana. Mas o que nós queremos são os nossos atos inquestionáveis, o que nós vamos nos mover e o que vai fazer o mundo se reunir e falar: o que é que nós vamos fazer com esses cristãos? Porque quando eles se reúnem, algo acontece que nós não podemos negar. Eu quero que chegue o dia que os líderes do crime no Brasil, em São Paulo, eles comecem a se questionar: o que é que nós vamos fazer com essa galera, com esses cristãos, com esse povo da Monte Sião? Porque quando eles saem de domingo, quando eles vão para suas empresas, quando eles vão para suas casas, quando eles vão para os seus trabalhos, eles fazem atos que são inegáveis e nós estamos perdendo espaço. Imagina se os líderes, os grandes traficantes, os grandes chefes de prostituição lá em Recife, eles no ano que vem começarem a se perguntar: o que nós vamos fazer? Porque quando esse povo da Monte Sião começou a chegar aqui na cidade de Recife, nós perdemos espaço, a nossa prostituição não funciona mais. Eu sonho com isso. E um dia no céu eu vou ver a fita, o vídeo dessa reunião. Sabe, é o nosso chamado, atos inegáveis, atos inegáveis. Quando nós recebemos uma revelação, nós abraçamos esse processo primeiro em nós. Nós não saímos por aí dizendo o que o mundo deve fazer, nós abraçamos o processo em nós. E quando nós somos transformados, nós então nos movemos em atos inegáveis. Coisas que você pode não concordar, você pode não gostar, mas você não consegue negar. Esse é o nosso chamado e é para isso que nós vivemos, é para isso que nós existimos.
E eu creio que enquanto nós estamos nesse momento de palavra, algumas pessoas já estão recebendo essas confirmações, e essas confirmações são o primeiro passo para que você possa abrir seu coração, para que o Espírito Santo venha, trabalhe em você e você se mova nesses atos. E você pode olhar e falar, cara, mas tá bom, então eu vou ter que passar um tratamento a minha vida inteira, e quando eu tiver meus 60, 70 anos, então eu vou poder fazer alguma coisa pela sociedade, então eu vou poder contribuir para a reforma? Não. Segundo Crônicas 34, nos primeiros versículos, a gente vê que no 8º ano do seu mandato, Josias então se posicionou para buscar mais a Deus. No 10º ano ele recebeu a revelação da palavra. No 12º ele iniciou a purificação da terra de Israel. 4 anos. Qualquer semelhança com a reforma de 4 anos que Josias fez, qualquer semelhança com os nossos próximos 4 anos, não é mera coincidência. Em 4 anos nós podemos reformar esse país. Depende de nós pegarmos essa palavra, nós abraçarmos o processo, doa o que doer, custe o que custar, abraçarmos a nossa cura, a purificação do solo do nosso coração, e então nos movermos em atos inegáveis.